tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Mudando Vidas, o podcast do Senac do Rio Grande do Sul que fala sobre o ecossistema de gastronomia da Serra Gaúcha para todo o Brasil. E hoje a gente vai falar sobre um tema que, dá água na boca. Tu já tá olhando o que a gente tem aqui, já vai entender do que a gente vai falar. Quem é que tá aqui comigo hoje? Hoje eu sou a Eliane, sou empresária e represento a Nani Doces e Salgados. Doces e salgados, Matheus. Não é só salgados. Olá, pessoas, tudo bem? Eu sou o Matheus, professor e coordenador dos cursos de gastronomia do Senac, historiador nas horas vagas e hoje feliz porque começou a render o podcast. Tá, galera? Em que sentido? Olha essa mesa, que delícia, hein? Hoje não é só falar, né, Matheus? Hoje a gente vai degustar. Eu sou Denise Sefrin, diretora do Senac aqui de Caxias do Sul e tenho muita alegria de estar numa nova temporada e recebendo aí a Eliane, que vai falar pra gente sobre salgados para festas. Isso aí. Não existe festa sem salgadinho, Não. é ou não é verdade? Não, verdade. Sem salgadinhos, sem docinhos, não é festa. Com salgadinho ela fica mais gostosa e a gente chama mais pessoas, né? Mais Sim. público ainda. Mas antes da gente começar a entrar no assunto salgadinhos, me conta um pouquinho de ti, me fala de onde surgiu esse talento, essa ideia, esse negócio. Eu sempre morei em zona rural, tá? Ainda continuo morando. Devido a famílias, grandes, né? Somos 11 irmãos. Meus pais tiraram com 12 anos de idade, tive que parar de estudar e me dedicar à cozinha. Porque entre todos quase homens, e aí eu era a penúltima de todas. E sobrou para mais nova, né? Foi ir sorteada. Foi sorteada. Sem saber cozinhar realmente nada, aí a gente foi... me dediquei, bastante à cozinha, às massas, tudo que tinha que fazer para ter uma boa alimentação para os meus irmãos. O tempo foi passando e aí continuei até casar nessa lida com meus pais, com meus irmãos. E no momento que a gente casa, a gente tem uma outra vida e aí eu disse, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer? Não tenho estudo, não tenho conhecimento, morando numa zona rural. E comecei a botar em prática o que eu realmente conhecia, o que eu conhecia fazer. Eu sabia fazer agnoline, tortei, biscoito caseiro, pão caseiro, que era feito naqueles fornos de lenha. Daí tinha meu irmão que também trabalhava na zona rural e no inverno a gente tinha pouco o que fazer na zona rural, na época da chuva, frio. E aí a gente começou assim, o que vamos fazer? Compramos um saco de farinha e um frango para a gente começar a fazer agnoline. Aí a gente começou fazendo agnoline, aí tinha meus cunhados que trabalhavam, em comércio, tinha minha cunhada trabalhando na CLT e ela foi divulgando. Aí daí foi as massas, os tortéis, e só que épocas de verão diminui muito, porque daí o pessoal começa a se cuidar, não quer comer muito massa, a sopa já diminui por causa do calor. Tenta correr atrás do prejuízo do inverno inteiro. Aí a gente ficou 2 anos assim. Daí eu disse, meu Deus, a gente tem que fazer alguma coisa que gire o ano inteiro. Não pode ser só eventos assim, esporádicos, né? Daí tinha uma conhecida minha, que ela tinha trabalhado num restaurante em Vacaria, do Bela Vista, e ela sabia fazer alguma coisa de salgados. Daí eu pedi para ela me ensinar. E aí que foi fazer, a gente começou a aprender a fazer. E nesse momento foi indo. Daí eu fiz um curso na Senac, de 3 meses, e fui aprimorando algumas coisas que eu já sabia, mas fui aprimorando. E aí depois eu tenho, muita curiosidade nas coisas. Eu gosto, de pesquisar, ver e inventar e botar o meu sabor. E eu gosto muito do sabor caseiro. Eu gosto de usar muito temperinhos caseiros. Não sou usar muitos produtos artificiais. Então, eu uso coisa da natureza mesmo. Como que eu moro num local com natureza, eu acho muito interessante continuar usando, assim, coisas mais naturais nos alimentos, né? E aí foi. Daí para adiante foi só crescendo, pedidos, a gente começou a trabalhar de segunda a segunda,
direto, muitos pedidos e graças a Deus estamos ali hoje. Tenho uma empresa registrada, tenho 12 funcionários, a gente trabalha direto. Quantos anos fazem? A gente começou em 1994, então fazem 33 anos que eu comecei desde as massas, né? E os salgados faz em torno de uns 25 anos. Que baita história, hein? Só um dado bem interessante aqui que a gente deu uma pesquisada para essa pauta, né? Então, entre 2024 e 2025, o que girou em reais, né? Na economia só de festas, tá? 16,8 bilhões de reais. Pensa só o movimento. Dinheiro. É dinheiro, é muito dinheiro que envolve esse segmento de festas, né? E 69%, 63% desse valor tá especificamente em aniversário, casamento e formatura. Isso. Pensa que é muita grana, né? Então é um setor que está sempre aquecido. Sempre em movimento. Porque a gente sempre comemora, né? Eu acho que, e também nós brasileiros, nós gostamos da celebração, né? Eu acho Para que nós faz parte. Eu acho que é uma cultura, eu acho, daqui da região dos italianos. Também. Aquela, tipo, de ter tipo, não ter, às vezes, condições, mas, tipo, a mesa farta, bastante comida, que é onde que gira a conversa, a união onde acaba. É na cozinha. Não tem outra história, né? Tu pode ter uma reunião ali, ou tu vai fazer uma janta, ou tu vai comprar um salgadinho para ter aquela conversa, aquela cervejinha, aquele café em diferentes datas, né? Às vezes até comemorações, nem precisa ser só comemorações, né? às vezes é só um café mais reforçado. Isso. O Matheus, que é nosso historiador aí, né? Nosso mestre em história, ele pode confirmar. Historicamente, antropologicamente, a gente se torna sociedade, se torna comunidade no momento em que a gente senta em volta da fogueira para dividir a caça, né? E daí, então, para fazer aquela... Então, pode ver, tu conhece alguém, tu gosta daquela pessoa, o que o primeiro convite é? Vamos tomar um café junto, Vamos, vai lá em isso. casa. E é sempre isso, é o ritual de dividir o pão, né? Então, seja lá que tipo de pão que vai ser, né? Isso, Não isso. interessa. Pão no sentido O geral pão da no coisa. sentido É. figurado aqui. Mas essa é uma grande característica. E nos momentos de celebração, ainda mais, né? Agora, vamos falar um pouquinho já entrando bem no assunto dos salgados, né? Eu ia só complementar Vai. que não sei se esse dado está 100% atualizado, mas a última vez que eu olhei, o Brasil é o sexto país que mais faz eventos no mundo. Hoje. O país festeiro, Né? hein? Então é muito movimento. E pensando a nível de cozinha, não são também todos os restaurantes que têm uma equipe muito grande de funcionários, né, de colaboradores, para poder executar. Então acaba que terceiriza esse processo, né? Então, além de atender em casa, muito provavelmente tu tenha clientes que colocam em estabelecimentos maiores. Isso. O que é muito interessante e mostra também o leque, né? Que a gente pode trabalhar com desse isso. setor, né? Exatamente. Muito bem. Mas deixa eu te perguntar. Então, a gente também deu uma olhada aqui nos itens, assim, mais pedidos. A gente já tem uma ideia, até porque a gente, acho que é do gosto popular, né? Isso. Então, o salgado tem as frituras, tem Isso. os assados, tem- os assados, tem vários as sabores. montagens. Mas eu queria te perguntar, então, quando tu começou, né? Tu já contou da tua história lá, o que mudou de lá para cá, nos sabores que tu tem entregue, nos tipos de produtos que tu tem feito, na forma de apresentação? E aí, a gente tem, a gente falou, hein, tem muito tema dentro desse... Tem. Assim, a qualidade, tipo assim, eu digo que desde o tempo que eu comecei até agora, eu mantenho, tá? E o que o meu diferencial faz é, tipo assim, como eu disse assim, a história de a gente ter uma mesa farta, os meus produtos são um pouquinho maiores do que os tradicionais. Que a maioria faz eles mais menorzinhos, pequenininhos. Então, para os meus eventos, o tamanho é esses que eu tenho. É indiferente se é para aniversário, para eventos de empresas ou particular, não muda o tamanho. E uma coisa que eu sempre fiz, que eu me preocupei quando comecei, era de identificar os produtos. Por quê? Porque eu não...
não por mim, mas eu já via lugares que a gente ia em aniversário, que o pessoal comia, dava uma mordida e deixava do lado porque não era o produto que a pessoa queria comer. Ou por você De vê... que é, né? vege- A pergunta tá O recheado salgadinho com o quê? surpresa, né? Tu pega ali, Isso. é uma surpresa a cada mordida. E né? aí, então... Uma de frango, outra de carne, uma de queijo. Então, eu sempre, desde que eu comecei a fazer, a primeira coisa, antes de fazer os salgados, eu fiz os nomes dos produtos para colocar em cima para identificar. Então, a gente identifica os produtos que estão fechadinhos, assim, a gente identifica os nomes daí. Sim. E eles têm um padrão maiores daí que os tradicionais. Qual que desses produtos aqui, em eventos, geralmente a gente vê um perfil de público, né? Então, pensando eu no restaurante, aniversário, vai uma certa quantidade de salgadinhos, casamento já é um outro tipo. Tu Formatura. sente essa volatilidade sim, também? Sim, eu até quando o cliente solicita, a gente sempre já vai indicando para o cliente, ó, eu solicito assim, é a empresa, é um lanche rápido, é formatura, é aniversário, qual a duração do evento. Que daí, sabendo todo esse processo, a gente vai passando. Quando que é empresa, é um lanche rápido, a gente calcula em torno de uns 6 salgadinhos, que é 15 minutinhos, né, ali. Em aniversário, daí como os produtos são um pouquinho maiores, a gente calcula de 10 a 12. Formatura, como vai ter música, o pessoal vai ficar mais tempo junto, a gente calcula em torno de 15. Mas não exageradamente. Muita gente, fica com aquela dúvida, mas não é pouco, eu pegava de outro cliente, eu pegava de 20 a 25. Daí a gente tem todo esse processo Ele de é explicar, maior, né? né? Que eles são maiores, são bem recheados, então ele dá sustentabilidade na hora que vai comer, né? E qual é o preferido? Assim, o que mais sai mesmo é o pastel de carne. Segue pastel de frango e depois há um mix de tudo. A bolinha de queijo frita também é uma que sai... que ele parece ser um pão de queijo, mas ele é frito. Que delícia. Sabe que na nossa pesquisa, no Brasil como um todo, o salgado que mais é vendido, tanto para festas quanto salgado de balcão, que daí já é um outro tema, Sim. né? É a coxinha, Uhum. né? Então, a coxinha e as suas variações, Sim. né? Que é aquele salgado bem tradicional que a gente conhece, que também é frito. E aí, depois vem o pão de queijo, as empadas, Uhum. né? Então, a gente, olhando esse conteúdo, claro, a gente tem essa noção em função do que a gente vai e do que é servido. Sim. Mas para ti, que tá do outro lado, que é tá rentabilizando o negócio, o que para ti é interessante? Na venda do produto, qual produto que daria mais lucro? Isso. O que dá mais lucro realmente, tipo, se fosse realmente o pastelzinho, porque Coisa bem boa. isso, porque Delícia. além de ser ele mais simples, os ingredientes Eu vou esperar a vai dona da menos casa liberar. ingredientes, né? Salsinha, cebolinha, um ovo. Os outros daí tem um processo maior, porque a gente tem de tomate seco com rúcula, tem o de catupiry com azeitona, são produtos mais caros, né? Então, o processo, né? O palmito, são produtos mais caros e daí o que mais daria rentabilidade é o pastel, porque muitos só fazem quase só pastel de carne e pastel de frango, né? Não varia Eu tô muito. vendo aqui que tem várias, pastel de bacon e milho, tem Sim. muita Óleo de coisa. palmito. E da onde Qual pastel de sai? chocolate? Aham, eu vi também. Tem de maçã também, de maçã, daí vai o creme, vai maçã, vai canela. Vou fazer fotos aqui, por isso que eu já tô desembalando. Da onde sai a criatividade e a validação depois, num segundo momento, para lançar um sabor novo? Tipo assim, como eu te falei, sou muito curiosa, muito de pesquisar. Às vezes até eu ir numa pizzaria, ver se eu gostar de uma pizza, eu querer transformar aquela pizza em pastel, né? E nem tipo de bacon, né? Porque de bacon é uma coisa que vai de calabresa, né? Tem a bolinha de calabresa. São produtos assim que tu vai num local e aí tu quer dizer, e se eu fizesse isso num pastel, num tipo de salgadinho para vender, que é uma pizza mais procurada, eu acho que teria saída. Então, eu faço todo o processo, eu mesma, né? Faço o recheio, elabora tudo, para depois passar para os funcionários fazerem. Mas antes eu tenho que ter a minha aprovação. Se eu fizer todo esse processo e eu não gostar, eu não lanço.
E como é que é a aceitação do público? Porque eu sinto, pelo menos, que o caxiense aqui, ele é bem conservador em sabores, porque às vezes a gente pensa, pá, uma loucura assim, ó, É, muito legal e... Não, mas isso. eu quero pastel de carne. Tipo assim, demora um pouquinho, mas Uhum. às vezes, tipo, como tem clientes que são fiéis, Habituais. compram toda semana, 2 vezes por semana, empresas, às vezes a gente vai mandando algumas amostras junto. Tipo, para a pessoa provar e, tipo, não ter receio De pedir. de pedir pagar por uma coisa, eu acho que eu vou pagar e não vou gostar. Uhum. Então, o que a gente faz até, a gente manda, daí, tipo, aí, vai numa festa, vai num evento. Se aquela pessoa gostou, aí, tipo assim, vira uma bola de neve, né? Que é o que foi, porque na época que eu comecei, não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada. O que foi que fez a Nani foi o boca a boca, foi o conhecimento, tipo, uma pessoa provar, passar o telefone para o Uhum. outro, e ainda continua essa engajação, é o que faz a gente ir crescendo e se elevando. Show de bola. Deixa eu te perguntar. Como que tu faz? Então, é bem importante a gente enxergar todos os aspectos, né, do Uhum. negócio, para definir os teus fornecedores Para venda, Matéria-prima. de matéria-prima. matéria-prima, tipo, eu tenho fornecedores que trabalham comigo há 20 anos. Eu, tipo assim, não sou muito, ainda mais produtos perecíveis. Não ficar, tipo assim, procurando. Tem ah, trabalho com usa muita proteína, muito queijo, né? Isso, Então, tipo, não trabalhar com pessoas que trabalham, tipo assim, com muita, como eu vou dizer assim, promoções, cuidar muito da validade do produto. Às vezes, eu tenho uma promoção, tá, mas a validade do produto. Às vezes, uma vez, não, é muito, mesmo eu fazendo, elaborando o produto e já vendendo, eu não gosto de pegar muito próximo de validades para vencer. Então, eu tenho fornecedores mais fiéis, tipo assim, que trabalham comigo há anos. e o uso de produtos bem regionais. O queijo que tu usa queijo local? Como é que tu faz? Tipo assim, tudo, tipo, mais próximo aqui né, não digo Caxias, mas mais próximo Da nossa de região. região, sim, todos. Presunto, tipo, trabalho mais com a Seara, Perdigão, que é na área de salsicha e Uhum. coisas que são marcas mais conhecidas, que eu sei que tem um procedimento melhor, né? Então, tem que ter todo esse cuidado, Sim, né? porque a gente está lidando, na verdade, com a saúde do cliente, Com o né? cliente. E com a nossa também, de Não, quem está Certo, é produzindo, Com, né? com certeza, por isso que eu sempre digo até para meus funcionários, às vezes dizem assim, não sei o quê. Eu disse, não, tem que ser perfeito. Você pagaria para isso? Por isso? Não. Então, por que tu acha que as outras pessoas Vão vão pagar. pagar? Então, eu disse, tudo que tu faz como fosse para você, por teus filhos. Nunca, tipo, pensa que é só um comércio, só o fazer. Não, tem que ter amor, tem que ter carinho. E eu aprendi com meus pais, né, que a alimentação, como eu te falei, para ver a mesa farta é uma forma de união, a comida abençoada. A gente tem que dar valor e tem que ter todo o respeito por ela. Com certeza. Exato. Para replicar a mesma receita, né? A gente Uhum, tu tá vendendo aí milhares de salgados no sim. ano, né? Muito mais, né? Talvez. Talvez mais. É. Como é que tu garante que é a mesma coxinha, é o mesmo pastelzinho de carne? Tu tem ficha técnica desses? Sim, tenho a receita, tudo. Aí as pessoas que fazem. Tem tempo, a maioria dos funcionários já tem 17 anos comigo, 15 anos, 10 anos. Então, eles, tipo, já nem olham mais as receitas. Uhum. Eles estão há bastante tempo. Então, mas tudo quando quer. Primeira vez que o pessoal entra, é passado toda a forma como é feita, a demonstração. Aí você vai começar a fazer um trabalho que precise de receita, é usar da tabela, para saber tudo certinho, para não dar erro. Porque se qualquer erro, qualquer líquido a mais, qualquer item a mais, vai mudar muito. Tu vai ter um produto completamente diferente. Sim, sim, principalmente tipo a massa do risoles, né, a massa do pastel, eu disse assim, que eu digo que ainda é da minha bisavó, que a gente faz com ela com aguardente, Uhum. entendeu? E a gente faz bem aquela, não é nada industrializado. Tudo que a gente faz lá, É produzido por vocês. sim, desde o assado, do folhadinho, da empadinha folhada, também a gente tem aquela massa com a massa podre, a empadinha. Uhum. Então é tudo feito lá, tudo no local.
A gente não industrializa nada assim pronto para revender. Tu tá falando que tu tem colaboradores que estão contigo há 17 anos, há mais de 10 anos. Sim. Como é que tu faz para capacitar essas pessoas e reter essas pessoas? A gente sabe que hoje, olhando para um contexto de mercado de mão de obra, e principalmente Rotatividade da muito grande. área da gastronomia, existe essa rotatividade, existe até em função do próprio, da própria TV, da própria mídia, uma expectativa de quem entra na gastronomia vai ter uma vitrine muito grande, todo mundo vai É ser quase que imediato vai, também. vai ser, imediatamente vai ganhar rios de dinheiro, vai ter muito sucesso, que ali vai ser uma vitrine, né? Que todo mundo vai ser chefe de cozinha. E a gente sabe que a verdade não é essa, né? Tem muita coisa para acontecer e a grande maioria das pessoas vão trabalhar assim na confecção do produto, na produção, sem né? o forte. Se- co- Às vezes, né? E tu tá dizendo, eu tenho colaboradores aí que estão, das 12 pessoas, a maioria tá comigo há mais de 10 anos. Como que tu faz, então, para capacitar essas pessoas, treinar essas pessoas e mantê-las, fazer com que elas permaneçam contigo? Tipo, a gente sempre, como eu disse, estou sempre dentro da empresa, dificilmente saio. Então, estou em todos os setores, sempre conversando, sempre passando. E eu acho que tipo, o que eu falo para os meus funcionários, além de ajudarem, acho que é incentivar, tipo, no salário também, né? Como estão bastante tempo, eu acho que é... E a flexibilidade, sempre que eles precisarem de alguma coisa... para tudo, para sair, para resolver problemas pessoais, engajamento, coisas assim, para a gente simplesmente converse e tenha a liberdade, entendeu? De a gente sentar e conversar e de passar tudo. A gente, tipo, eu digo assim, a gente já é uma família. Então, a gente não tipo assim, não tem rodeios para ter comunicação. Né? Tem que ser Então, muito transparente, isso, tem que ter transparência. Então, acho que é isso que mantém. De a pessoa ter liberdade de tudo que elas fazem, elas têm a própria liberdade. Elas chegam, elas já sabem o que vão fazer, já sabem o que vão produzir, já elas mesmas se orientam, tem a coordenadora disso, tem auxiliar de cozinha, mas elas se organizam elas, não é tipo algum chefe atrás toda hora cobrando, tipo assim, quem dá o ponto final, se tem algum problema, eu que resolvo direto com elas, por causa que eu sou a parte da finalização que vai encaixotar para liberar para o cliente. Tu é o controle de qualidade. Eu sou controle de qualidade. Muito bem. E aí, então, elas têm essa liberdade. Então, acho que essa liberdade de elas trabalharem conforme elas se encontraram no serviço, acho que está ajudando bastante. Não é aquela cobrança do que fazer do jeito que eu quero que elas façam. Sim. Entendeu? É elas fazendo e mantendo a qualidade e elas tendo, assim, a liberdade de elas ter autonomia dentro do seu próprio serviço. De quando tu começou há mais de 30 anos atrás para hoje, o que de tecnologia chegou na tua produção? Que eu imagino que há 30 anos atrás, há 33, 34 anos atrás, tinha um determinado tipo de ferramenta. Sim. Então, tu tinha algo muito manual, né? Muito rudimentar. E hoje a gente tem maquinário de tudo que é tipo, né? Várias ferramentas diferentes, muita coisa tecnológica. Mas no teu setor, tu conseguiu embarcar essa tecnologia? Sim, que na época também, quando a gente começou, o que incentivou eu a começar... Foi meu pai que comprou a máquina Lieme, que era 5 em 1, né? Tá, então, eu trabalhei com uma dessas. Então foi o que motivou a começar a fazer aquela parte das máquinas de massa, coisa assim. Mas na parte de salgado, eu só tinha o cilindro. Porque é tudo... Tipo, a gente pesava, para ter um padrão, a gente fechava com o rolo, né? As massas da coxinha e cortava com um copo. E pesava, daí tinha a balança. E pesava todas elas para ter o mesmo padrão. Para não ter uma... mais fina, é pequenininha, mais grossa. E o cozimento da massa era na panela. Não tinha outra forma. E hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem a misturela. A gente tem aí a máquina que produz os salgados. Daí ela bota o próprio recheio, ela faz. Aí o pastelzinho é manual. O pastelzinho, todos que a gente faz é manual. Fui ver de máquinas para trazer, só que ela é muito
Ela é muito, tipo assim, ela é mais demorada que meus próprios funcionários. Entendi. Então, A como produtividade dela deixa ela a é desejar. menor, isso, ela é menor, e daí é uma pessoa por vez, né? E a gente tem um roteiro que a gente faz, ela produz por dia, os meus funcionários ficam 5 nos pastéis, eles produzem a base de 5, 6 mil por dia, em 8 horas. Então, produz mais que uma máquina. Uhum. Então, mas a gente tem tudo, a máquina de cozinhar docinhos também, a máquina de fazer os cremes. A produção, assunto que me interessa, né? É a Uhum. pessoa da gestão aqui. A produção, ela é diária, tu produz antecipado, tu congela, tu faz sob encomenda específico e A gente E faz a produz toda dispensação. semana. E a gente produz mais ou menos, calcula mais ou menos o que vai usar para a semana e para começar a semana. Então, todo dia tem produção, de segunda a sexta. num roteiro. E como é que tu tem esse controle do que realmente gira para deixar pronto? Tu tem um sistema informatizado? Tu tem uma planilha? Como é que tu faz esse controle? Tem a planilha de controle tipo, de produtos, que a gente vai dando entrada e saída, e todos têm teu estoque. etiquetado com data de fabricação e validade. Aí a gente faz o processo, daí a gente tem a câmara fria e vai botando na câmara fria. Aí a gente faz o giro, para do começo da semana usar o produto que vai sobrar essa semana, para repor depois da próxima semana. Aí tipo assim, a produção é tudo minha cabeça. Tipo, tentei colocar ali, mas até quando eu saio, as meninas, deixa ali, faz, porque acho que é mais ou menos a quantidade que sai, mais ou menos na semana eu consigo controlar. O feeling. São 30 e tantos anos, né? Fazendo. Mas eu concordo com ela, o pessoal da tecnologia vai me odiar, mas pá, eu também, eu só funciono com um caderno lá no restaurante. Eu, E aqui, ó. eu trabalho, ali em produção também, a gente imprime uma folha, coloca tudo ali manual, os tem que tá no sabores, a caderno. quantidade, e aí eu vou fazendo isso na segunda-feira. Na segunda-feira a gente começa sempre com pastéis, os pastéis mais práticos, tipo assim, o de queijo, o de milho, o de chocolate, que não precisa, tipo, de cozimento, porque eu vou ter que na segunda começar a produzir, vou ter que começar a cozinhar o frango, vou ter que começar a cozinhar a carne, então não tenho nada congelado de produtos assim. São feito tudo, começam na segunda, os fornecedores chegam até às 10 horas, e aí que a gente começa o processo de colocar. E vem todo dia. Aí, por semana de guisado, mais ou menos em torno de... Agora que não tá tão... deu uma acalmada, assim, esses 2 A meses. gente tá na entre-safra das festas. Aí eu uso em torno de 60, 80 quilos de guisado. Frango é em torno de 100 Por quilos. mês ou por semana? Não, por semana. Meu Deus. Tu começa então, digamos assim, a semana com os recheios que não precisa cocção. Isso. E vai dando a cocção na sequência Isso. para final de semana, É. da semana, Isso. trabalhar os com cocção. Uhum. E a gente vai produzindo todo dia. Daí todo dia também o pastel de carne é produzido todo dia. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Uhum. A gente já pode se servir? Sim, à vontade. Ai, que delícia, verão. À Não, eu vontade. tive que fazer a pergunta, Obrigado. né? Tá bom. Mas vamos seguir a conversa, tá? Olhando então para os produtos, são lindos, são maravilhosos. Mas do dia que tu começou a fazer para hoje, falando em estética, porque se a gente for olhar 30 anos atrás, a gente não usava celular, a gente tinha uma outra forma Sim. até de comunicar o produto. Hoje a gente sabe que tudo é instagramável, tudo tu quer fazer uma foto, tudo tu quer postar que tu tá usando, que tu tá consumindo. Famoso comer com os olhos. Exatamente. Como é que foi o teu processo de definição da parte estética, do visual do produto e se houve alguma alteração do tempo que tu começou pra cá? Só os risoles, por causa que é a máquina que faz. O tamanho da coxinha, tanto manual como na máquina, eu mantive o mesmo tamanho. Os pastéis é da mesma forma, a mesma forma que o tamanho que eu fazia, como eu te falei. A gente começava com um copo, coisa assim. Aí depois, meu irmão tinha um torno. Aí ele fez os acessórios de nylon, que ainda tenho eles de nylon, que acho que é a melhor forma de cortar eles. E então eles continuam no mesmo tamanho da minha época, quando eu comecei. E falando ainda em tendência, né? Que a gente sabe que é um mercado que todos os mercados evoluem, então tu vai apresentando produtos novos, tu já falou como é que tu testa os novos produtos, os novos sabores do salgado. Mas além desses salgados, tu introduziu algum tipo de produto novo? Porque a gente vai nas festas,
agora a gente tem uma tendência dos pequenos empratados, né? Então, tu te aventurou nesse produto, é muito fora do teu... Não, porque, tipo, assim, como eu te falei, a quantidade que a gente faz de salgados é enorme. Então, eu não contei todos, mas acho que se eu contar todos os produtos ali, entre tortas, doces, eu devo ter, acho que em torno de umas 200 sabores, mais ou menos. Meu Deus, é um mix enorme, É, então. e aí, então, é muita coisa para Pra para administrar. abraçar e até aí tu acho que a gente não ia conseguir mão de obra. Uhum. Porque daí seria muito grande, porque já tem a parte do padeiro. Eu tinha padaria até 2 anos atrás também, né? Eu abri em 2011, e aí agora faz 2 anos fechei. E te dedicou aos salgados. Por causa que eu vivia 18, 19 horas dentro da empresa de segunda a sábado. E não é vida. Às vezes na sexta-feira eu começo às 3:30 da manhã. E aí tinha parte da padaria que fechava às 7, 8 horas da noite. Daí, e é horários diferentes. Saúde, não tenho que Começou pague. a A gente tem que se preservar, com certeza. E aí, então, a gente acabou fechando. Aí tem o padeiro ainda lá, que a gente faz também todo o pão do prensadinho, o pão sanduichinho, o pão do mini hambúrguer, do cachorrinho. A gente faz tudo na empresa. Né? Então, a gente mantém... No caso, tu só absorveu e manteve Sim, maquinário profissional. Isso. Daí também a gente tem porque antes era muito hora extra, muito... Então, daí, continuei com a mesma quantidade de funcionários, reduzi um pouco a redução de hora extra e até acho que os funcionários também têm mais contato com a família, porque, querendo ou não, eles viviam também dentro da empresa da mesma forma que eu vivia. Então, eu disse, não, acho que já está na hora de a gente... viver um pouco também, né? Porque não é fácil. A parte de alimentação é... O bom é que assim também tu tem o maior controle, né? É tu que faz o pão, então Sim. o pão é do jeito de vocês, Sim. né? Modelo, tamanho, formato, peso, enfim. Daí a gente faz os folhadinhos, tem de frango, de presunto, tem um pastel assadinho, como as empadinhas, né? É muita coisa, é tudo que a gente faz por dia, cada sabor é em torno de 1.000, 1.500 por dia. Cada sabor. E os folhadinhos, essas coisas são tudo manuais, né? Não tem máquinas. Tu faz a massa folhada ali, tu espicha ela no máximo, tem acabamento no rolo e depois montar tudo manual, né? E isso tudo só para festas. Ou tu chega a fazer salgado de balcão, ou seja, tu fabrica o salgado para ser vendido por outras padarias, por outras empresas. Não, é tudo particular, empresas e aniversários, eventos. E onde tu prospecta o teu cliente? Tu já falou que o boca a boca foi o que te deu uma... Ai, vai, que tá uma delícia. Tu já falou que o boca a boca foi o que deu sustentação, né, pro negócio e validou o teu produto. Mas hoje, que tipo de mídia tu usa? Tu usa rádio, tu usa Instagram? Instagram... Seria mais do Instagram. O Face agora já não é mais Sim, tão, hoje né? A gente começou com o Face. Daí mais é o Instagram mesmo. E daí que tem mais visibilidade, daí a gente coloca, mas também não tenho não tenho ninguém que, tipo... Não tem uma pessoa que cuida pra ti. Que cuida ali. Não, eu mesmo faço as fotos, a gente faz... Não tem nada tipo assim, isso aqui é bonitinho porque botou uma luz mais bonitinha. O que tá lá é o que é o produto. A vida como ela é. É a vida como ela é. Tu tá pergunta porque eu vou ficar com a boca cheia aqui. Não, esse aí tá bom. Eu tava olhando que a Denise comentou ali da questão da visibilidade, enfim. Mas eu tava olhando aqui, isso é uma coisa que me chama atenção. O padrão na coloração. Que é uma coisa difícil quando a gente tem uma produção muito grande, né? Que às vezes, por qualquer motivo passou um pouco mais, ou enfim. Como é que a empresa, né, a Nena, faz pra manter o padrão, não só a uniformidade do formato e tal, mas manter padrão de coloração para que o cliente não tenha nenhum tipo de surpresa. A gente vê a caixinha aqui, não sei se dá pra ver certo. É a pessoa técnica. Tu vê que eles são todos da mesma cor, não tem um mais É passado, o mesmo menos produto, passado. né? Lindo. É que nem a menina que também faz a parte da fritura, que eu e ela trabalhamos juntos, né? A finalização. Ela também faz já 12 anos que ela tá comigo. E a gente tem os fritadores industriais, né? Que são aqueles de 60 litros. Mas sem timer? Sim. Sem timer. E aí... No olho. Sim, não, pois é.
Por isso que eu Porque perguntei. mesmo tendo o co-timer, se tu colocar um pouquinho a mais, ele passa, né? Sim, sim, Então, tipo assim, ele pode ter um timer, mas a finalização é teu olho. Maravilhoso. Olha, sensacional. Tá top. Muito bom. Mas é Pena uma que coisa vocês não estão aqui para Exatamente. experimentar, mas olha, Mas é uma coisa que a gente vê que é difícil, às vezes. Tu pega uma caixinha bonita, maravilhosa, só que aí eles têm tonalidades diferentes, então... Ou às vezes estão muito brancos, ou às vezes muito escuros, enfim. E acaba que dá uma certa... Pra mim, enquanto profissional, que nem a Denise falou, Sim. técnico, eu já olho e já digo, bah, isso aqui não foi feito, que nem tu disse, com tanto zelo, com tanto Sim. carinho, né? Uhum. Então, isso eu acho que é uma coisa bem importante pro cliente sempre... O cliente perceber que realmente tem um cuidado em cima disso aqui. São... Isso, nem tu porque falou. são produtos totalmente diferentes, são fritados em cestos diferentes, né? Exato. E às vezes também a temperatura não pode ser fritada em todos a mesma temperatura. Principalmente a bolinha de queijo, que ela é assim... Pra Delicada. estourar é 2 palitos. delicada. Não, ela demora. Uhum. Ela demora, porque o pão de queijo tu bota lá a sal e já vai crescendo, né? E essa aqui tu já tem que trabalhar com um óleo médio para ela poder ir crescendo. Ela tem o tempo dela. Gente, olha, é maravilhoso, muito bom. Tu trouxe também uma caixa de doces. Isso. Hoje o nosso tema é muito mais salgados, mas eu Aham. queria que tu falasse um pouquinho como que o docinho entrou, então, na tua empresa. Teu Ele- carro-chefe é o Aham, salgado, mas sim. como... Ele entrou junto com os salgados, porque, como a gente disse, uma festa sem um docinho não é festa, né? E aí a gente começou mais ou menos. Tipo, nasceu em 6 meses os salgados, e depois de 6 meses já foi o. É um complemento. É o complemento, já nasceu o docinho, E nasceu hoje junto. tu tem as tortas também. Sim. Tá. E os docinhos, daí eu trouxe os tradicionais, mas a gente faz o de café, o churros, o de ninho, o caçadinho de maracujá. Tem uma variedade bem grande que é assim que eu digo tradicionais, né? E tem os outros daí mais elaborados. Aí eu tenho uma outra pessoa que só faz isso pra mim, daí não sou eu. Os doces Não, finos, no isso. caso, né? Que eles chamam. Deixa eu te Isso. perguntar. A gente tá, olha... Faltam 9 minutos para terminar o programa. A gente já tá aí. Viu? Eu te disse que era Bem para rápido. fechar o tempo, é muito rápido. Mas eu queria que tu contasse pra gente, assim, nesses teus mais de 30 anos de festas, de salgados. Me conta uma curiosidade, alguma coisa assim inusitada que aconteceu. Nossa, Que hoje na hora foi difícil, mas agora tu olhando pra trás, tu ri. É aquela história que na hora tu se desespera e depois tu sim, pensa, que bah, isso aqui vai dar muita risada no futuro. Não, o que, tipo assim, às vezes, como a gente é todo mundo, tipo, a gente é ser humano, a gente erra. Se eu disser que a gente não é humano. Aconteceu assim que dá desespero, assim, porque tem uma secretária também que pega pedidos, eu pego, e às vezes tu pode abrir um WhatsApp e esquecer de voltar a pegar aquele pedido, e já me desesperei porque o cliente ligou, cadê meu pedido? E aí não ter o produto, e aí tu tem todo aquele movimento de fazer e ter responsabilidade de querer ainda entregar no horário, porque a maioria dos clientes pedem para entregar antes, né? Uma meia hora, 1 hora antes, porque também o pessoal quer quentinho. Também o meu padrão é assim, tu pediu para as 3 horas, eu começo 2 horas a fazer. Então o boy chega para fazer a tele, 2h30. Muita teleentrega, então. Sim, 80% é tele, ou até mais. Aí o pessoal vem mais na sexta-feira, sábado, eu retirar, que daí é uma quantidade muito grande. Às vezes a gente tá com 4, 5 boys e acaba não dando conta, né? Mas, tipo, seria mais nessa parte, assim, que o pessoal, assim, e a gente ter e o cliente ficar satisfeito de a gente poder ainda ter entregado, né? Porque eu até disse, dizer que a gente não tem problemas, não ter erros, a gente não é humano O daí. importante é o que a gente faz com aquilo quando dá errado, É, né? Como a isso, gente de Faz do querer- limão a soluciona limonada. e tenta evitar que aconteça novamente, Sim, né? sim, não, mas realmente a gente sempre tenta visualizar, procurar, mas como eu disse, assim, são muitas mensagens, às vezes tu para de meio-dia para almoçar, quando volta é em torno de 50, 60 mensagens já. Era isso que eu ia te perguntar, mais ou menos quantos pedidos entregues no dia? Varia muito, tem... Final de semana deve ser mais, né? Isso. Na semana começa em torno de 20, 25, às vezes 15, mas tipo sexta e sábado é em torno de 60, 70, mais ou menos. É uma produção, hein? Sim, e
garanto que os pedidos dos mais variados... Sim, não... são bem sortidos. Tem clientes que eles olham o site, aí eles querem provar todos. Daí a gente aconselha assim, não, mas quantas pessoas são do evento? Ah, tem 20. Não, então tem que pegar no mínimo 20 a 25, 30 cada sabor. Ah, mas eu quero provar esse, eu quero provar esse. Aí pega 10 unidades de cada sabor. Diz, ó, tem pessoas que vão comer um e o outro vai ficar sem. Aí, tipo, eu comi um pastelzinho de frango, eu queria comer, mas não tem mais. Né? Então, a gente sempre auxilia o cliente a pegar uma quantidade de pelo menos um para cada pessoa, ou um pouco para mais. Mas os clientes, às vezes, gostam de sortidos. Mas tu tem um pedido mínimo, tipo, tantos por sabor. 10. 10, né? 10. Eu ia dizer, não vale a pena, eu quero um de Não, chocolate. tem gente, às vezes, que até quer alguma coisa, daí a gente faz, às vezes, kits, né? Uhum. Então, para escolinha também, a gente bota na embalagem, a gente coloca o papel, a decoração em cima, a gente manda fazer na gráfica, personalizado também, a gente faz todo um processo conforme o cliente quer. Eu nunca fiz, eu vou atrás, faço, moldo e mando para o cliente. Consigo fazer dessa forma. E aí o cliente não aprova e a gente pega e manda fazer. E a gente hoje tem um mapeamento muito maior das necessidades especiais de cada cliente, né? Então, hoje a gente tem muito cliente que é intolerante a glúten, a lactose, tem os vegetarianos, os veganos. Como é que tu solucionou essa situação hoje? Eu só trabalho com, tipo, na área mais de vegano, por causa que, assim, intolerância à lactose, a glúten, eu teria que ter todo um processo, um outro ambiente, não poderia usar as mesmas máquinas, então eu não trabalho nessa área, eu sou bem franca com o cliente, Sim, dizendo assim, é não. um posicionamento. E só vegetariano e vegano também é muito difícil trabalhar com alimentação, então eu acho que tem pessoas específicas que fazem só isso. Então, eu deixo para essas pessoas. Por causa que acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso é a responsabilidade com o cliente, tá certo? E daí eu não faço. Não tenho. Se a pessoa pedir, eu já digo para o cliente, não, mas não. Porque no momento a gente todo o processo, mesmo que tu lave a máquina, mesmo que tu... as proteínas, as coisas, elas ficam ali. Sim, com certeza. Então, tem gente muito sensível a isso. Então, eu não faço. Eu ia dizer, para quem não entendeu o porquê de tudo isso, volta alguns episódios atrás, que a gente tem um exclusivo sobre cozinha sem glúten, então, para entender melhor o porquê de toda essa, digamos, mudança no teu escopo para atender esse tipo de cliente. Isso. A gente está chegando na reta final e eu queria te fazer uma pergunta que a gente faz para normalmente todas as pessoas que vêm aqui conversar com a gente no Mudando Vidas. Eu queria saber como que esse empreendimento, essa descoberta dessa vocação, como que ela, de fato, mudou a tua vida, né? Quais são as lições que a tua empresa e trabalhar com salgados deixou, então, para ti de legado? Eu digo assim, eu acho que as pessoas têm que procurar fazer tudo que gostam e, tipo assim, a minha forma foi de ver uma oportunidade no que eu aprendi com a vida. E não reclamar de certas coisas pequenas. Eu acho que nem a minha dificuldade de poder crescer, nem hoje, eu tenho orgulho do que eu tenho do que eu faço. Porque mesmo não tendo estudo, não tendo convivências com bastante pessoas, né? Porque como eu comentei no começo, eu ainda moro num local rural. E aí, sempre de lá, eu não saí. Hoje eu converso bastante com pessoas, com clientes, que foi ao longo do tempo que eu conheci. Então, a gente tem que ter perseverança. A gente tem que batalhar. E tudo que tu quer não vem de graça. E aí, tu tem que trabalhar, às vezes, de segunda a segunda. Esquecer que tem filhos pequenos. Eu tenho um aniversário para ir, mas eu não posso porque eu estou fazendo aniversário. Eu tenho que entregar aniversário para aquela pessoa. Abrir mão de várias coisas, de muitas coisas. No longo do tempo, a gente tem que abrir. Para chegar onde que a gente chegou hoje em dia, com tanto tempo já está melhor, mas também os filhos já estão crescidos, tudo mais, né? Mas é batalhado. Ter coragem, botar a cara... Não dá para se esconder da vida. Não dá.
E não dá e não dizer assim, eu não tive oportunidade, eu não tive sorte. Isso a gente não tem. A gente constrói. A gente constrói, a gente tem que ir atrás. Muito bem. Sim. E para quem quiser começar a trabalhar nesse teu setor, no setor de salgados para festas, docinhos, bolos, qual é a dica de ouro? A dica é fazer com amor, carinho e fazer como fosse para si mesmo. Não pensar que é só, como eu comentei, não achar que é uma forma de ganhar dinheiro. Primeira coisa, tem que colocar isso, tem que gostar de fazer, não só fazer por... eu faço, é uma renda fácil, que também não é. E aí é ter amor e ter respeito. Acho que é isso que importa. E daí, e lutar, ter muita perseverança, porque senão não vai. É isso aí. Não adianta cozinhar pros outros, principalmente, é se doar, né? É se doar. Eu lembro sempre do meu pai que ele dizia que não tinha... Que na época que ele trabalhou na padaria, não tinha Ano Novo e Natal que ele não visse os fogos da janela da padaria. É. Eu, muitas vezes, formatura na escolinha, formatura dos meus filhos, certos eventos, Dia dos Pais, Dia das Mães, abri muito mão disso. Porque, como a gente disse, assim, a gente estava pensando num futuro para eles, e pensando num futuro para eles, daí tu tem que abrir mão de várias coisas. Pensando num futuro, eu acho que pra todo mundo, né? Que É. nem tu disse, pra poder literalmente colher aquilo que foi plantado lá atrás. Porque né? hoje é da tua família e mais de 12 pessoas que trabalham contigo. Eu sempre digo, eles dependem de mim. Se eu não seguir em frente, realmente, claro que eles vão ter de outras formas. Mas no momento que eles estão comigo, eles são minha família. Tu é responsável por eles. Uhum. Por isso que a gente diz que a gente é uma família, né? Que todos eles dependem da gente. Eu queria que tu deixasse, então, olhando para aquela câmera ali, ó, como é que o pessoal te encontra, né? Os teus os contatos, o arroba, o telefone, né? E mandar um recado para quem está nos ouvindo hoje. As redes sociais, daí eu tenho o Instagram, né? Que é Nani, também Doces Salgados. Também tenho o site, que também é www.nanidocessalgados.com.br. Telefones, daí eu tenho o fixo, que é o 3212 1525. Aqui é 54, né? É, 54. E o celular, que é 54, é 984 22 25 27. Que daí a maioria é pelo WhatsApp, que a gente atende, ou pelo site também Cai é no interessante, isso. Eu gostaria de estar sempre presente em todos os eventos, todas as festas. A hora que quiserem me contratar, estamos aí. Se precisar, chama, né? Quiser só chamar que a gente atende. Quiserem conhecer também, a gente sempre diz, às vezes o pessoal tem indicação de um cliente para outro. A pessoa me indicou, mas eu não conheço. A gente pede, passa o endereço, o cliente vem lá, a gente faz as amostras, o cliente prova. Então, acontece muito isso para eventos de 15 anos, de casamentos, formaturas. Às vezes é muito por indicações, né? Então, o pessoal vem lá, daí a gente marca um horário, aí faz as amostras, o pessoal faz a degustação e eles sempre voltam, graças a Deus. Então, estamos aí para isso. Então tá, pessoal. Muito obrigado pelo Eu que aceitado agradeço, convite. muito bom. E mais um episódio, mais uma temporada. Pessoal, curtam os que já passaram. Precisando, vocês me encontram no @troglio36 ou no @Senac Caxias do Sul. É lá que você vai conseguir ver toda a nossa gama de cursos, todas as coisas que estão acontecendo na escola. E quem sabe, né, nossa ex-aluna aí, você possa começar a dar aquele pontapé na sua carreira e sair do será que se eu fizer vai dar certo e pro ir fazer. Vou fazer dar certo. Eliane, muito obrigado, foi um prazer te conhecer. Obrigada, eu. Teu produto é maravilhoso, tua conversa também. Obrigada. Eu acho que a gente tirou várias lições e foi realmente foi um prazer ficar contigo nesses 45 minutos aqui de Eu que conversa, agradeço, tá? foi muito interessante. Então, a casa é tua, volte quando quiser. Que bom. Visite lá o Senac. Uhum. Eu sou Denise Sefrin, é um prazer estar aqui contigo, apresentando com o Matheus o Mudando Vidas, o nosso podcast de gastronomia, que fala do ecossistema da hospitalidade, da gastronomia, do turismo aqui da Serra Gaúcha. Te convido a visitar, então, o Instagram do Senac aqui de Caxias do Sul, @Senac Caxias do Sul,
para conhecer tudo que a gente está fazendo. Tem sim curso de salgadeiro, né? Tem curso salgadeiro, salgados para festa. E completo, né? E padaria, confeitaria. E também o técnico em gastronomia para te aprender a gestão também do teu negócio. Então, te convido a acessar ali o nosso Instagram para conhecer o nosso portfólio. Se quiser conversar comigo, pode ser pelo Instagram do Senac ou pelo meu pessoal, @denise_cefrim. E te convido a, como o Matheus falou, conhecer um pouquinho do conteúdo. A gente já está na 3ª temporada, a gente já tem 60 episódios, aí tem muita conversa gravada. E te convido a continuar acompanhando, então, essa nova temporada. Tá certo? Um grande abraço e até o próximo.